Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda quarta-feira às 18 horas aqui no Instagram. Um encontro aqui para conversar sobre criação de filhos com TDAH. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está entrando aqui comigo. Hoje a gente vai complementar a live da semana passada, quando a gente falou dos 5 elementos essenciais da rotina do TDAH. E a gente falou até fizemos um acróstico, né, do metas, e a gente falou do primeiro item, que é a meditação, né? E a gente explicou o que seria essa meditação, que não é aquela meditação tipo zen budista, né? Tipo a meditação da yoga. É o mindfulness, que é uma estratégia que a gente usa bastante com crianças, adolescentes e até mesmo adultos com TDAH. E aí a gente, então, deixa eu só me ajeitar aqui. A gente vai fazer a live de hoje falando um pouquinho sobre essa estratégia. Vou falar um pouquinho, né, da importância dela e também vou trazer aqui algumas dicas de como você, mãe, pode utilizar essa estratégia em casa com seu filho para ajudá-lo em várias dificuldades que ele possa estar apresentando aí na sua casa, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Lembrando que toda quarta-feira nós temos o nosso Papo de Mãe TDAH aqui no Instagram, que é uma conversa voltada para famílias de crianças com TDAH. E às sextas-feiras, né, toda sexta-feira, 19h30, a gente tem nosso encontro de profissional para profissional para a gente conversar sobre um tema relacionado à prática clínica de crianças, né, com crianças TDAH, ok? Então toda sexta-feira a gente tem um papo mais técnico, né, mais voltado para profissionais, mas você que é mãe, você que é família de TDAH também é muito bem-vindo na nossa live de sexta-feira, tá? Sexta-feira a gente vai falar sobre orientação de pais, eu vou trazer a minha experiência, né, nesse processo de orientação, o que eu aprendi, né, quais foram os ganhos, né, nos atendimentos aos meus pacientes, desde que eu comecei a fazer orientação de pais dos meus pacientes com TDAH. Então, sexta-feira a gente vai falar disso, tá? E lembrando, você que é profissional, você que é psicóloga, psicopedagoga, na semana que vem, nos dias 29, 30 e 31 de agosto, nós vamos ter a Semana da Orientação de Pais TDAH, que é uma semana toda voltada para a gente conversar sobre a orientação, treinamento, né, em orientação de pais de crianças com TDAH, para a gente poder aprender um pouco mais sobre essa intervenção que é tão importante, né? Faz parte do tratamento padrão ouro do TDAH e a gente precisa aprender sempre mais, né, sobre esse atendimento para oferecer para as famílias dos nossos pacientes. Então a gente vai ter essa semana todinha recheada de conversas sobre esse tema. E se você quer participar dessa nossa conversa, faça sua inscrição no link da bio aqui do Instagram. Tem lá um linkzinho para você acessar o nosso grupo exclusivo, que é o grupo onde eu vou disponibilizar o link de acesso às aulas e também materiais exclusivos. A gente vai estar ali conversando também um pouco mais lá no nosso grupo da Semana de Orientação TDAH Infantil, ok? Então vamos lá. Vamos começar, a gente vai falar um pouquinho sobre mindfulness e eu quero já começar dizendo o seguinte. Muitas vezes, né, a gente acredita que algumas estratégias elas podem substituir o tratamento do TDAH. Então, eu acompanho muitas mães de TDAH, muitas famílias, e eu vejo, né, a angústia em relação ao tratamento, principalmente relacionado à medicação. Eu vejo, né, a busca das famílias por tratamentos alternativos, por tratamentos diferentes, né, que possam trazer um resultado benéfico para a criança. Mas quem me acompanha aqui sabe que o conteúdo que eu trago é sempre um conteúdo baseado em evidência científica, sempre um conteúdo que tem fundamentação, né, que tem já um respaldo nas pesquisas e apontando como o tratamento que melhor, né, traz benefício, né, que mais traz benefício para o tratamento do TDAH. Então, quando a gente fala de tratamento, a gente está falando de tratamento medicamentoso mais psicoterapia, que é a terapia cognitivo-comportamental, mais a orientação de pais. Esse é o tripé que sustenta o tratamento eficiente para o TDAH. Pode ser que a criança precise de outros atendimentos, como, por exemplo, psicopedagogo? Pode ser, mas não é regra. Nem toda criança com TDAH
vai precisar, né, do psicopedagogo, ok? Pode ser que ele precise de fono, pode ser que ele precise de uma TO, por exemplo, psicomotricista, pode, mas vai depender de cada caso, tá? A base de sustentação é o que a gente chama de tratamento padrão ouro, que é o tratamento medicamentoso, junto com a terapia cognitivo-comportamental, junto com o treinamento e orientação de pais, tá? Na questão da medicação, a gente também já fez live aqui, a gente já falou sobre isso. Nem toda criança vai precisar tomar medicação, mas a gente tem aí uma grande maioria, né, em torno de 80% das crianças que têm TDAH necessitam da medicação e se beneficiam e muito desse eixo do tratamento, tá? Então, quando eu for falar aqui do Mindfulness, né, e for falar aqui de outras estratégias, não estou falando que são estratégias que vão substituir o tratamento padrão ouro. Pelo contrário, se você tá ali, né, em dia com o tratamento da criança, oferecendo para ela os 3 eixos de tratamento, né, de uma forma ali adequada. Essa estratégia que eu vou trazer hoje é uma estratégia que vai compor essa base de tratamento, tá? Esse tripé que eu expliquei para vocês no início. Então, o Mindfulness é uma estratégia que a gente vai utilizar dentro do tratamento. Então, quando a gente for trabalhar lá na terapia cognitivo-comportamental, uma das estratégias que a TCC utiliza, né, ou vai utilizar com as crianças é o Mindfulness, ok? Mas o Mindfulness não é considerado tratamento específico para o TDAH. É uma estratégia que a gente utiliza em alguns no tratamento, que traz alguns benefícios dentro do conjunto que compõe o tratamento do TDAH, ok? Então é importante a gente frisar isso, para que não crie aquela ideia de que o Mindfulness, se eu fizer, né, prática do Mindfulness com a criança, então ela vai melhorar a atenção, ela vai melhorar dentro de um conjunto de outras estratégias. O Mindfulness isoladamente, ele não é indicado para tratamento TDAH, tá? Uma outra questão também, né, que a gente falou na live da semana passada, então se você perdeu, depois você corre aqui, né, no GTV do Instagram ou lá no meu canal do YouTube e assista a live da semana passada, que eu trouxe os elementos essenciais da rotina do TDAH. E quando eu apresentei esses elementos, eu apresentei um acróstico para ilustrar, né, para facilitar a nossa memória dos 5 elementos básicos que a gente precisa olhar e ajustar na rotina do TDAH, que é o mínimo, né, o básico. Que eu usei o acróstico chamado METAS, né? O M de meditação, o E de exercício físico, que é essencial crianças com TDAH terem na sua rotina exercício físico, é indispensável. O T, que é o tratamento de doenças, então não só, né, o acompanhamento médico da criança, né, como criança, né, mas também o tratamento do próprio TDAH, o tratamento das comorbidades, caso a criança também tenha. O A de alimentação e o S de sono. Então, são os 5 elementos que a gente precisa garantir na rotina do TDAH, ajustar caso não esteja legal, né? Por exemplo, o sono, se a criança não tiver uma boa rotina de sono e tudo mais. Então, a gente ajusta ou inclui, né? Caso a criança não tenha, por exemplo, não faz atividade física. E isso tem que fazer parte da rotina. E são 5 elementos que vão ajudar essa criança, esse cérebro, a regular o seu funcionamento, a regular a sua produção e o uso de dopamina, tá? Não ajustando os 5 elementos que isso vai ser considerado tratamento TDAH. Foi o que eu falei. Ajuste de rotina, né? Você ajustar esses 5 elementos que eu tô falando para vocês, faz parte de um tratamento maior. Mas quando a gente faz isso, potencializa os resultados. Tá? Os resultados são mais intensos e mais positivos e a tendência é eles virem com mais rapidez, tá bom? Então, ajustar a rotina é o primeiro passo aí. Vamos dizer, o primeiro não, porque o primeiro às vezes é a psicoeducação, né? A gente explicar para a família, para a criança, o que é o TDAH e tudo mais. Mas no tratamento, a gente entra com um ajuste de rotina para que a gente consiga fazer com que a gente
crie um ambiente muito mais propício, né? E que não vá ter tantos gatilhos e roubo de energia cerebral dessa criança sem necessidade, tá? E aí, dentro do acróstico, né, do metas, a gente tem a primeira letra, que é o M, de meditação. E a meditação não é aquela meditação, né, que a gente está acostumado, sabe? Aquela meditação do Zen budista, aquela meditação da yoga. Ainda que, se quiser fazer, não tem problema nenhum. Mas não é essa meditação específica, né? Não é só isso que eu tô falando quando eu falo de meditação. Eu tô falando da prática de mindfulness, e em especial o mindfulness, que é mais direcionado para criança, né? Com algumas atividades, com algumas... que a gente chama até de brincadeira. A criança pode levar como uma brincadeira que vai auxiliar essa criança a fazer, ter todo esse desenvolvimento da sua atenção plena para aquilo que ela está fazendo no momento, tá? Boa noite, seja muito bem-vinda, você que está entrando, o pessoal está entrando aí, muito boa noite, tá bom? Seja bem-vinda. Então, assim, a gente tem no TDAH um perfil de criança, né? Eu tô falando criança que é o nosso público, mas é a mesma coisa para adolescente e para adulto. A gente tem um perfil de criança que muitas vezes tem pensamentos que vagueiam. Então elas estão executando uma tarefa, elas estão fazendo alguma coisa e o pensamento vagueia para outras coisas, para outras situações que não aquela que ela está fazendo no momento. E aí ela se dispersa, aí ela se perde, ela acaba não conseguindo terminar o que ela está fazendo, acaba cometendo mais erros por conta dessa dispersão. Então é muito comum isso acontecer com crianças TDAH, né? Pensamento ficar vagueando para longe daquilo que ela está fazendo naquele momento, ou que ela precisa fazer naquele momento. Uma outra questão é que é muito comum também o TDAH já pensar e querer executar. Ele não tem aquela, entre aspas, né, aquela paciência ou aquele tempo de pensar e analisar aquela situação, ponderar, ver os prós, os contras. Não, a pensamento veio à mente, ela já quer executar. É como se o pensamento desse comando de ação para aquela criança. Quando, na verdade, nós é que deveríamos dar comando de ação para os nossos pensamentos, né? E não o contrário. Mas acontece muito no TDAH, vira a cabeça, o pensamento mal veio à cabeça, ela já está falando, ela já está executando, né? Por conta também da impulsividade que é comum no TDAH, tá? Uma outra dificuldade do TDAH que a gente observa muito, né? Troca de pensamento. Então, ela tá aqui pensando numa coisa, daqui a pouco ela tá pensando em outra, daqui a pouco ela tá pensando em outra, ou ela tá fazendo uma coisa e para de fazer o que ela tá fazendo, começa a fazer outra coisa, né? Então, ela não tem uma dificuldade de focar no aqui e agora, no presente, naquilo que ela precisa fazer, naquilo que ela tá sentindo, pensando, fazendo. Ela tá sempre aqui, mas lá também, aqui e em outro lugar também, né? E quando a gente está aqui em outro lugar também, no final das contas a gente não está em lugar nenhum, né? Tensão no corpo, né? A criança ela vai tensionando muito o corpo por conta dessas dificuldades que ela vai tendo ao longo do dia. Por exemplo, a criança pode, no final do dia, né, quando ela já executou uma série de coisas, de tarefas, onde a medicação fez um efeito ali durante um período e ela acabou ficando mais focada, né? Mais atenta, mais executora, e isso às vezes sobrecarrega um pouco, né, o sistema dela. No final do dia ela pode estar mais tensa, ela acaba ficando pilhada, né? E acaba tendo dificuldade de concentração, de relaxamento para poder dormir, né? Muitas crianças com TDAH, elas têm dificuldade de relaxar para dormir, né? De desligar a mente, desligar o corpo e a mente para conseguir dormir, né? E aí tem uma outra dificuldade que é consequência disso, que é essa dificuldade de relaxamento, né? De relaxar, dificuldade de fazer atividades de lazer que são mais relaxantes, que são mais calmas, né? E relaxar para dormir, se desligar, né? Para conseguir relaxar para dormir. Isso é uma queixa muito grande das famílias, né? Tem crianças, por exemplo, eu atendo uma família, um casal de orientação de pais, eu não atendo a criança, mas eu faço a orientação de pais deles, né?
e a gente está trabalhando muito essa rotina do final do dia, essa rotina do sono. A gente já fez vários ajustes, alguns até eu vou dar como exemplo aqui, e já melhorou bastante. Mas uma coisa que a gente precisou trabalhar com a criança, né, com os pais e consequentemente com a criança, foi o relaxar. A criança não conseguia relaxar e ela deitava e ficava acelerada ali, ela não conseguia parar, porque a cabeça dela não desligava, então ela começava a mexer a mão, mexer não sei o que, ela não conseguia relaxar para dormir. E aí a mãe falava para ela, fulano, ó, tá de noite, tá na hora de dormir, você tem que relaxar, vamos, relaxa para dormir. A mãe falava para a criança relaxar, mas a criança não sabia como fazer isso. Ela sabia que ela tinha que relaxar, mas ela não sabia como fazer. E muitas vezes é o que acontece, né? Os pais falam para a criança que ela precisa relaxar para dormir, mas não ensinam a criança a relaxar. E aí a criança fica ali sabendo que tem que relaxar, mas não consegue relaxar. E aí os pais acham que ela tá de rebeldia, né? Que ela não obedece, que, enfim, um monte de interpretações que a gente acaba fazendo desse comportamento da criança, tá? Então, ensinar a criança a relaxar faz parte da terapia, né? Faz parte da orientação de pais, porque a gente precisa ensinar os pais a ensinarem os filhos. E também a gente precisa entender que não é uma coisa natural para uma criança TDAH, né? Não é uma coisa simples, a gente precisa treinar isso com a criança, tá? E o Mindfulness pode ajudar muito nisso, né? Pode ajudar nesse pensamento que vagueia, que eu dei um exemplo. Por quê? Porque o Mindfulness, ele tem a proposta, né, de trazer a pessoa para o aqui e agora, numa atenção plena, numa atenção que vai focar naquilo que eu tenho que fazer agora, uma coisa de cada vez. Então, é como se eu tivesse uma atenção. Paz, Leandro, seja bem-vindo. É como se eu tivesse uma atenção nas coisas que estão acontecendo agora comigo, né? Comigo e ao meu redor, mas eu vou focar a minha atenção naquilo que é importante. Olha o quanto que é um desafio para uma criança, uma pessoa que tem TDAH, fazer mindfulness. Porque, não sei se vocês já tentaram, né? Eu vou fazer um exercício aqui depois com vocês, para vocês experimentarem, mas é muito difícil. No início, quando a gente não está acostumado, quando a gente não está treinado, é difícil a gente manter uma concentração, por exemplo, uma atenção plena na nossa respiração. É difícil. Imagina para uma criança que o cérebro dela tá bombeando de pensamento, bombeando de ideias, bombeando de informações e ela tem dificuldade de inibir esses pensamentos e focar naquilo que é importante. Então, a prática do Mindfulness para a criança não é uma coisa simples, precisa de treino, não basta só a gente falar e dizer para ela o que ela tem que fazer, a gente precisa treinar para que cada vez mais ela fique mais, ela ganhe prática, né, nessa estratégia e consiga desenvolver, né, ter benefícios com isso, tá? Então, a prática de Mindfulness vai ajudar no treino da atenção, né, no desenvolvimento da autorregulação emocional, para acalmar os pensamentos, que isso eu acho que de tudo, né, a gente tem muitos ganhos, né, quando a gente utiliza o Mindfulness atrelado ao tratamento, mas acalmar os pensamentos, eu acho que isso é bem importante, né? A criança precisa entender que pensamentos são só pensamentos. Pensamentos, eles não são os nossos donos, né? Eles não devem ser aqueles que comandam a gente. A gente é que tem que comandar os nossos pensamentos, né? Então, a gente precisa ajudar a criança a ter controle sobre os próprios pensamentos, né? A conseguir deixar pensamentos que não são importantes para esse momento, para depois, e focar naquilo que é mais importante. E é um desafio, mas é o nosso objetivo com o tratamento, né? Trabalhar estratégias atencionais com a criança que tem TDAH, que para ela é tão difícil fazer isso. Queria que vocês me respondessem, quem está aqui na live, se vocês já tiveram experiência de Mindfulness com o filho de vocês. Se vocês já tiveram alguma experiência, se o filho de vocês já fez ou faz, enfim. Se vocês tiveram alguma experiência, sinaliza para mim, por favor. Enquanto eu vou continuando aqui. Então, a prática de Mindfulness, né, que é
um conjunto, né, de estratégias, né, um conjunto de ações que a gente vai desenvolver com o objetivo, né, de trazer uma atenção maior para o momento presente, né, para aquilo que a gente está realizando, para aquilo que a gente precisa fazer de forma efetiva no momento, né? A prática de mindfulness ajuda a gente a perceber, por exemplo, quando nossa mente está vagando, né? Então eu estou aqui fazendo uma atividade, daqui a pouco minha mente está lá em outro lugar. Com o treino de mindfulness eu consigo cada vez mais perceber que minha mente fugiu e voltar. Não quer dizer que minha mente não vai fugir, porque isso é quase impossível, né? A gente, quando está fazendo qualquer coisa, nossa mente foge. A gente tá trabalhando, eu tô aqui fazendo a live. Vem coisas na minha cabeça que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Você imagina quando é uma atividade, né, mais chata, uma atividade que a gente não tá muito afim de fazer, né? A nossa mente vai vagar, com certeza. A do TDAH mais ainda, pela característica do transtorno. Mas nossa mente, de um modo geral, acaba fugindo. Mas com a prática do mindfulness, a gente consegue perceber quando a mente foge, né? Quando a mente dá aquela fugida e a gente consegue voltar, né, a nossa atenção novamente para aquilo que a gente está fazendo. E fazer uma coisa de cada vez, né? Não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Não dá. A gente precisa fazer uma coisa de cada vez. E, infelizmente, o nosso mundo de hoje nos provoca o tempo todo, né? Nos exige o tempo todo que a gente fica o tempo todo fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então eu tô aqui, eu tô fazendo a live com vocês, mas se bobear, né? Eu tô aqui ao mesmo tempo vendo se chegou alguma mensagem, eu tô vendo se tem algum e-mail. Então assim, a gente tá sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? E com aquela ideia de que nós somos multitarefas, né? Nós mulheres, então, usamos essas expressões, né? A mulher é multitarefa, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim, a gente até consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nem sempre com a mesma qualidade que se a gente fizesse uma coisa de cada vez. Mas e o custo para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, que tem a gente ser multitarefa, a gente fazer tudo ao mesmo tempo, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? A ideia do mindfulness é a gente cada vez mais treinar, focar a nossa atenção plena naquilo que é necessário no momento, né? Então, por exemplo, eu tava agora, antes de vir pra cá, eu fui com meu marido aqui na beira da praia, perto da minha casa, pra gente ver o pôr do sol. E aí eu levei minha sobrinha pequenininha, tem 2 aninhos, né? E o que aconteceu ali? Eu fui pra ver o pôr do sol e levei a pequenininha. Eu já sabia que eu não ia conseguir sentar e ficar contemplando, né, o pôr do sol, olhando como se fosse a única coisa daquele momento ali na minha vida, né? Eu sabia disso. Por quê? Porque ela é uma criança pequenininha, ela não para, sossegada, tem 2 aninhos, né? Na beira da lagoa, claro que ela ia querer molhar o pé, claro que ela ia querer ficar andando para lá e para cá. Então eu já fui preparada para isso, sabendo que isso ia acontecer. Mas quando eu estava ali, ainda que eu não estivesse prestando atenção muito, né, no pôr do sol, só olhava assim um pouquinho e tal, eu estava totalmente focada na minha pequenininha que estava ali comigo, né? Na brincadeira que ela estava na água, ela tava com o bracinho quebrado, então para ela não molhar o gesso na água. Então eu estava ali 100%. Eu não estava pensando que eu tinha uma live 6 horas. Até meu marido falou assim, tá na hora, vamos pra live. Eu não estava pensando nisso, porque eu estava 100% ali com ela brincando, né, me divertindo ali. Então, muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente tá ali, a gente tá sentado vendo o pôr do sol, mas ao mesmo tempo a gente tá preocupado com a hora, a gente tá preocupado com não sei o que a gente deixou, com o que a gente tem que fazer depois, ou às vezes a gente tá fazendo uma coisa junto com outra, né? Então, isso acaba desgastando muita gente, né? É difícil fugir disso, a gente sabe, mas acaba desgastando muita gente. E uma outra questão do mindfulness, né, e aí como aqui a nossa live é para famílias, né, mães de TDAH, pais, é uma estratégia que a família toda pode usar, né, e deve usar. Porque se eu quero que meu filho, né, desenvolva mais regulação emocional, né, tenha mais controle, né, dos seus pensamentos, da sua atenção e tudo mais, se eu quero que meu filho seja assim, né, eu também preciso investir
nesse desenvolvimento em mim mesma. E a prática do mindfulness também vai poder me ajudar, enquanto mãe, a olhar para essa criança de uma outra forma, ter mais paciência, né, a focar naquilo que eu preciso focar, né, a dar atenção plena quando a criança precisa, ou dar atenção plena a mim mesma quando eu preciso, porque eu também preciso, né, ter um momento só meu. Então, são estratégias que a gente pode utilizar com a família inteira e todos ganham com isso, tá bom? Agora, é uma prática, desculpa, é uma prática, não é uma atividade que você vai fazer, acabou, não melhorou nada. Não é de um dia para o outro, é uma prática, por isso que eu falei semana passada que faz parte da rotina. Rotina é algo que acontece todo dia, né? Então precisa fazer parte da rotina da criança, né? Da família como um todo, mas em especial da criança, tá? E aí, voltando para a questão do sono, que eu dei o exemplo para vocês, né? No início, a criança tem muita dificuldade de relaxar, né? Na hora de dormir. Às vezes ela até dorme bem depois que consegue dormir, mas pegar no sono às vezes é difícil, né? Tem muitas crianças, eu tô com 2 pacientes agora com essa questão de dormir, né? Um, inclusive, não quer dormir, porque as crianças, adolescentes com TDAH acreditam muitas vezes que dormir é perda de tempo, né? Então, a gente trazer, né, esse treino para a criança conseguir relaxar é muito, muito importante, tá? Isso, a rotina é uma parte super importante, eu vou até mais, é indispensável. No tratamento TDAH, seja criança, seja adolescente, seja adulto, é indispensável, né? E muitas crianças não têm rotina, como você está colocando aqui, não tem rotina, e quando ela não tem essa rotina estruturada, elas são mais agitadas, ficam perdidas, exatamente como você colocou. E como eu falei, os 5 elementos da rotina, né, que a gente falou na live da semana passada, esses 5 elementos ajudam a criança, junto com o tratamento, óbvio, né, ajudam a criança, esse cérebro dessa criança, a regular um pouco mais a produção e o gasto, né, e o uso desse combustível cerebral nas atividades do dia a dia, né? E aí, eu vou trazer aqui para vocês algumas atividades, algumas sugestões, mas eu já quero falar o seguinte, eu vou citar algumas, eu vou explicar um pouquinho mais, mas eu não vou entrar tanto em detalhes em algumas delas, porque eu vou fazer uma gamificação aqui com você que está aqui na live comigo, que está assistindo a live. A gamificação para você receber alguns materiais em PDF com sugestões, né, com passo a passo de como você pode executar algumas dessas brincadeiras, né, que eu chamo de brincadeiras de mindfulness, ou essas atividades com seu filho em casa, ou até mesmo com seu paciente, tá? Você fazer no seu consultório ou orientar que as famílias façam em casa com a criança, tá bom? Então, a gamificação no final eu vou explicar, então fica atenta aí, fica até o final para você saber qual vai ser a gamificação, qual vai ser o desafio para você receber esse material, esse PDF aí com várias sugestões, tá? Mas eu quero mostrar aqui algumas coisas, porque eu sei que nem todas as pessoas que assistem às lives de quarta-feira são mães de TDAH. Tem muitas psicólogas, muitas psicopedagogas, né, que me acompanham aqui. Então eu sempre trago aqui algumas orientações também para vocês, né, para que vocês possam usar no consultório de vocês. E eu vou mostrar aqui alguns materiais que as mães também podem comprar, as mães também podem usar em casa, não tem problema nenhum, mas alguns deles eu vou sinalizar que seria mais indicado para o consultório, porque por questões mesmo financeiras, não tem necessidade da mãe, da família, investir dinheiro num determinado material, né, que ela não vai usar tanto quanto um psicólogo, um psicopedagogo, tá bom? Mas, apesar de eu sinalizar isso, todos os materiais que eu vou mostrar aqui, a gente pode orientar as mães também a utilizarem, tá bom? Primeiro deles é essa caixinha de baralho, que eu vou fazer até um Reels essa semana, falando um pouquinho mais sobre ele, mas eu já quero deixar aqui a indicação. Essa caixinha aqui, que é um máximo, que é Brincando de Mindfulness. 50 exercícios para praticar atenção plena com a criança. Ó. Aqui dentro tem 50 cartinhas
com exercícios, brincadeiras, né? Para você exercitar com o seu filho, né? Com o seu paciente. Atividades de atenção plena, atividades de mindfulness. Por exemplo, vou ler umazinha aqui para vocês, tá? Coloque uma música bem agitada para a criança dançar, pulando bastante. Então, uma música agitada que a criança vai ter que se agitar muito, tá? Quando a música terminar, peça a criança para se sentar em silêncio por 1 minuto, colocando a mão no peito e observando de olhos fechados as batidas do coração. Então, ela vai esquecer o mundo todo, vai sentar e vai ficar sentindo ali o coração bater. Ela vai prestar atenção nas batidas do coração. Para isso, ela vai fechar os olhos e vai botar a mão no peito, tá? Então, ela vai ficar ali 1 minuto fazendo isso. Então, ela vai prestar atenção na batida do coração, ela vai prestar atenção na respiração, né? No que acontece no corpo dela depois que ela pulou, dançou e parou e sentou, tá? Depois de 1 minuto, né? Você vai tocar um sininho ou vai dar um sinal e aí a criança vai abrir os olhos lentamente e vai conversar e vai falar o que ela sentiu, o que ela percebeu, né? Então ela pode falar, por exemplo, que o coração estava pulando, que o coração estava acelerado, que a respiração dela estava curta, mas que depois de um tempinho, no final do 1 minuto, já estava mais calmo, o coração já estava mais desacelerado. Então a criança vai perceber, ela vai se observar e ela vai descrever o que ela observou, tá? A descrição é em cima do que ela conseguiu observar, não é em cima do que ela interpretou. Não é a interpretação dela, é a observação que ela teve. Então, ela observa, ela descreve e ela participa. O que é participar? É contar para outra pessoa o que aconteceu com ela, o que ela percebeu, né? Descrever para outra pessoa o que ela percebeu. Ok? Então, é uma atividade que pode ser feita. Deixa eu pegar outra aqui. Ó. Peça à criança que feche os olhos e inspire pelo nariz, imaginando que quando inspira, junto com o ar entra amor e alegria. Quando expira pela boca, peça-lhe que imagine que saem juntos, junto com o ar, o medo e a tristeza. Peça a ela que repita as respirações até perceber que está mais calma. Então, são atividades que você pode fazer. Algumas são mais de relaxamento mesmo, né? Outras você vai ver que tem algumas brincadeiras que você pode fazer, né? Com a criança. Então, são 50 exercícios para fazer com a criança, tanto no seu consultório, como você também, mãe, né? De TDAH, que quiser fazer com seu filho, tá? Então, essa caixinha aqui, depois eu vou tirar uma foto, um print, botar nos stories e também fazer um Reels falando um pouquinho mais sobre esse baralho, que eu acho que ele é bem legal, tá? Então, fica essa dica aí. Uma outra que você pode fazer, pode ter também, que eu vou indicar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. São esses 2 livrinhos aqui. Esses 2 livrinhos aqui tem muito a ver também com autorregulação. Ó, a Luana disse que tem, é muito bom, né? E é bom mesmo. Deixa eu só falar uma coisinha. Esse baralhinho, gente, ele não é caro, ele é super em conta, tá? Mas se você não quer comprar esse baralhinho ou não tem condições, enfim, você não precisa comprar. Aqui no meu Instagram tem o post dos 50 atividades que tem aqui. Tem um post para cada atividade dessa. Se você buscar lá para trás um pouquinho, né, no meu Instagram, você vai ver que tem vários exercícios. Tem os 50 que tá aqui, eu coloquei em post no meu Instagram. Então, você pode buscar, que você vai achar e não precisa comprar. É só você, né, ir lá e pesquisar, tá bom? Esses 2 livros, como eu falei aqui, são livros que a gente usa muito no consultório. Então, você que é mãe de TDAH, eu não vou nem indicar para você comprar. Você pode até comprar, tá? São livros ótimos, você pode comprar, não tem problema. Mas são livros que a gente usa muito no consultório, tá? E ajuda a trabalhar também a raiva e a frustração.
Sempre lembrando, gente, não é o livro sozinho que vai trabalhar a raiva, a frustração, o mindfulness, não é isso, não é isso. Não adianta a criança ler, claro, que ela vai aprender algumas coisas, vai, mas não adianta só isso. A intervenção, né, toda a estratégia por trás do livro que o psicólogo, o psicopedagogo usam com a criança é que vai fazer diferença, tá? Então, não é só pegar o livro e dar para a criança. É um livro legal de ler, né, de qualidade, mas não é um livro sozinho. O primeiro é esse aqui. Depois eu faço o print e boto nos stories, tá? Ó. É A Mágica da Respiração. É muito legal. Vai falando várias... É uma historinha, tá? É um livro de história. E aqui no final... A criança chega à conclusão, né, de quanto a respiração pode ajudar no medo, na raiva, na frustração, na tristeza, enfim. A prática da respiração ela é mágica, né? Ela ajuda a gente regular todas as emoções, tá? Aqui atrás também tem sugestões de práticas. Então é um livro bem legal também a gente ter, né? Principalmente se você tem crianças aí com dificuldade de regulação emocional. Próximo, que é bem legal também, que é esse aqui, ó. O Espaço Mágico que Acalma. Esse aqui também é legal quando a gente está trabalhando regulação emocional, quando a gente quer trabalhar a calma, né? Aquela coisa da criança se acalmar, tá? O Mindfulness é um pouquinho diferente. A gente pode usar o Mindfulness para isso. Então, o livro não é só baseado em Mindfulness, tá? Tanto esse aqui quanto esse aqui. Mas usa o Mindfulness também. Então aqui a criança ela vai construir um cantinho da calma para ela, tá? Vai trabalhando, ele e a mãe, e também ajudando a criança a construir o cantinho da calma, tá? Ó, a Luana falou que tem também, gostou. E sim, esse livro é baseado na disciplina positiva, tá? Então... ajuda. Esse aqui eu uso bastante na orientação de pais. E aí você que é profissional, tá me seguindo aí, tá aqui na live, ó. Esse aqui eu uso muito na orientação de pais, para ajudar os pais a trabalhar a autorregulação com a criança, tá? Vou acalmar a criança quando ela tá em crise, né, de raiva, ou, enfim, de regulação emocional. Outro para eu mostrar para vocês aqui. Antes disso eu quero mostrar uma princesa que eu tenho aqui no meu consultório. Olha a princesa, gente. Olha que coisa mais linda, a Mia. É linda, né? Então, a Mia me ajuda a ensinar as crianças as técnicas de Mindfulness. É claro assim, gente, nem todo Mindfulness a gente vai fazer, né? Isso aqui é só para representar, né, a meditação. Mas a meditação do Mindfulness... Tem uma meditação do Mindfulness, que é essa meditação mesmo, do tipo yoga, né? Mas vocês estão vendo aqui das atividades que eu dei exemplo, que não é essa coisa de sentar e ficar, né, fazendo aquela meditação de yoga, aquela coisa que a gente tem tradicional assim, na nossa cabeça, tá? É mais pra gente poder trabalhar a criança, desfocar de tudo que tá acontecendo e focar nela mesma, focar no aqui e agora, no que ela está fazendo. Mas é uma princesa, não é uma princesa? Vamos lá. Deixa eu seguir aqui para outra dica. Uma outra dica que é importante é a gente trabalhar a respiração diafragmática, que a gente usa muito também na regulação emocional, para ajudar a criança a se acalmar quando ela está, né, em desregulação, quando ela está em crise de ansiedade. A gente usa muito a respiração diafragmática. Mas a respiração diafragmática também ajuda a gente a se autocentrar, né? A focar no aqui e agora. Focar naquilo que a gente tem que fazer naquele momento, né? Limpar um pouco a nossa mente e focar no aqui e agora. Então, a prática a respiração diafragmática é aquela respiração que a gente fala que é a respiração do bebê, né? Aquela respiração que o nosso diafragma ele vai se estender, né? É aquela barriguinha do bebê que quando respira, a barriguinha sobe e desce, né? Então, é essa respiração que a gente precisa ensinar para as crianças. Mas não adianta a gente querer ensinar isso na hora da raiva. Precisa ensinar e treinar a usar
na hora da calma, na hora que ela tá momento de calma. Então, se você tirar todo dia 5 minutos, né? 5 minutos para poder fazer alguma atividade de mindfulness com o seu filho, você vai ver o quanto vai surtir de efeito, né? Com o tempo você vai começar a perceber a diferença, né? Eu sugiro até que você faça na hora de dormir. Se seu filho tem dificuldade para relaxar, se seu filho tem dificuldade para pegar no sono, né? Para desacelerar para dormir, faça atividade de mindfulness, de relaxamento na hora de dormir. Não fale para o seu filho que ele precisa relaxar para dormir. Ensine seu filho a relaxar para dormir, né? Veja com ele o que ajuda a relaxar. Tem crianças que se tomar um banho antes de dormir ajuda a relaxar. Tem criança, esse meu paciente que eu dei o exemplo para vocês, ele falou para a mãe que o que ajudava ele a relaxar para dormir é a mãe fazer massagem nele, né? Ele relaxava para dormir. E a gente ensinar. E uma das coisas que a gente pode fazer para ensinar a criança a relaxar para dormir é ensinar a respiração diafragmática, né? A criança deita e a gente ali faz um ciclo de respiração e a criança vai se acalmando. O coração que está acelerado dela, né, vai começando a voltar pro ritmo mais lento. A mente dela também vai desacelerando, porque não adianta só a gente desacelerar o corpo. A gente precisa desacelerar o corpo e a mente. E desacelerar o corpo às vezes é mais fácil do que desacelerar a mente, tá? Então, essas atividades de mindfulness, né? Principalmente essas que você precisa respirar, prestar atenção na respiração, a respiração diafragmática, todas essas atividades de mindfulness, elas ajudam a gente a acalmar o corpo e a mente, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, na respiração diafragmática, ó, vou mostrar aqui o cartazinho só para ilustrar para vocês, ó. Aprendendo a relaxar, ó. Inspire, segure contando até 3 e solte. Aqui a gente usa, né, muitas vezes a gente usa essa técnica, né, tá inspirando, é como se a gente estivesse cheirando uma florzinha. Eu tô sem nenhuma florzinha aqui. Mas é como se, aqui, vamos fingir que isso aqui é uma florzinha. Fingir não, é uma florzinha, não, vamos fingir que é uma florzinha de verdade. Então é como se a gente estivesse cheirando a florzinha, a gente segura a respiração, conta até 3 na nossa cabeça, depois a gente solta o ar pela boca, devagarinho, como se a gente estivesse assoprando uma vela. Só que não pode assoprar a vela para apagar a vela, a gente vai soltar o ar sem apagar a vela. A gente vai soltar devagarinho, o ar vai sair pela boca devagarinho, sem a gente assoprar a ponto da vela apagar. Então, ó, inspira, segura e solta devagarinho. Gente, isso não é fácil. Se você tentar fazer, vamos tentar? Você que tá aí, tenta fazer. Tenta fazer. O ideal é que você esteja sentado, relaxada, né? Não é de qualquer jeito em pé, mas vamos lá. Tenta fazer uma respiração devagar. Inspira devagarinho. Segura a respiração, conta até 3 e depois solta devagarinho, sem soprar. Para esse, né, para esse diafragma se estender, né, na hora que você está respirando. Solta pela boca devagarinho. Não cansa, parece que cansa, gente. Não é super fácil, não. A gente precisa treinar. Só que com treino isso fica tão fácil de fazer com treino que a gente consegue se acalmar rapidinho. A gente consegue voltar para o equilíbrio muito rápido, tá? E ajuda a criança a relaxar, tá? A criança também pode fingir que ela é um boneco de pano, né? Um boneco de mola. Então ela vai relaxando o corpo. Às vezes a criança está muito tensionada no final do dia, tá? Porque ela fez muita coisa, muita ação, né? Muita hiperatividade durante o dia, o corpo dela cansa. E aí ela precisa relaxar o corpo. Então você pode fazer, né? Com a mão. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Vou dar um exemplo, tá? Quem participar da gamificação no final vai receber essas orientações que eu tô falando aqui, tá bom? Em PDF. Ó. Você pode pedir para a criança deitar, né, na hora de dormir, e aí pedir para
ela alongar os músculos, esticar bastante o corpinho dela, botar os bracinhos do lado do corpo, esticar as pernas o máximo que ela puder, mexer com os músculos da face, depois relaxar o corpo todo na cama. Depois você pode pedir para ela fazer a respiração. Então, assim, você está ajudando ela a relaxar o corpo. Vai, mexe assim o ombro, mexe os braços, mexe a perninha, vai esticando, vai relaxando, mexe o rostinho, né, a face. Isso ajuda a criança a relaxar, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a respiração. Então, inspira, segura contando até 3 e solta, tá? A gente pode fazer isso, e no consultório eu faço, né? Às vezes a gente não usa vela, porque pode ser perigoso, mas a gente usa às vezes o desenho, né? Inspira como se estivesse cheirando a florzinha e solta como se estivesse assoprando a velinha, mas sem apagar a vela. Uma outra que também que você pode fazer é usar, ó, e você pode pegar o de verdade, tá? Você pode pegar café, pó de café. Pede, lógico que você não vai deixar a criança cheirar, porque o pó vai entrar no nariz, né? Mas assim, alguma coisa que dê pra a criança cheirar, botar dentro de um saquinho, alguma coisa. Cheira o pó do café, ela vai sentir o cheiro. Então ela vai sentir o cheirinho, ela vai perceber o cheiro do café. E aí depois ela assopra o café, né, para esfriar. Então ela pode inspirar, cheirando, né, e assoprar para deixar o café um pouquinho mais frio, né? Então a gente vai trabalhando isso. Uma outra que a gente pode fazer também, ó, olha esse aqui, gente, que legal. A criança vai passando o dedinho pra gente treinar a criança, tá? Depois que ela treinar, que ela souber fazer, ela não precisa mais disso aqui. Ó, ela vai passando o dedinho, ó. Toda vez que desce, é pra inspirar com o nariz. Depois aqui é pra expirar com a boca. Então, ó. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Quando a criança terminar de fazer esse ciclo aqui, já tá bom. Ó, ela fez 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. 5 respirações, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ciclos já é suficiente para você treinar todo dia com a criança. Todo dia, se fizer 5, é suficiente. Agora, uma outra dica de mindfulness. Deixa eu só olhar aqui rapidinho para eu não esquecer de nada. Só um minuto. Isso que eu já falei do soltar, né? Soltar o pé. Soltar, gente, ó. Fazer esse movimento aqui, ó. Seu filho tem dificuldade na escrita, cansa a mão, tá? Você vai fazer o dever de casa com ele, a mãozinha dói, ele reclama que tá a mão cansada, que tá com a mão doendo, tá com preguiça de, né, aquela preguicinha, né, que a gente vê que a criança não quer copiar, porque tá, você ativa o corpo dele, faz esse movimento, ó. Para escrever, não é só esse movimento que a gente usa esse movimento aqui para escrever e a gente usa esse movimento aqui para escrever também. Então, a gente precisa, né, faz um exercíciozinho com a criança, ó. Faz um relaxamento com ela. Isso ajuda a relaxar, ao mesmo tempo ajuda a ativar o corpo. Faz esse movimento assim, ó, dos dedinhos. Solta os dedos. Não é para estalar o dedo não, tá? Mas é para soltar os dedos, ó. Solta o pulso. Solta aqui, ó. Faz aqui. Vai soltando cada parte. Porque isso vai ajudar a criança a dar uma relaxada aqui também. Isso não ficar tão tensionado. Principalmente se seu filho for canhoto, né? Se ele for canhoto, ele fica com muita tensão na mão na hora de escrever, né? Aperta muito o lápis, dói o dedo, aperta muito o lápis, escreve muito forte. Se você fizer essas atividades de relaxamento antes, isso ajuda a tirar essa tensão na hora da escrita, tá? Mas não é uma vez só na vida, né? Faça todas as vezes que... todo dia, né? Que isso vai ajudar. Ó, um outro que eu gosto de usar bastante é a criança relaxar usando os sentidos.
usando sentidos. Mais uma vez, pessoal, no final eu vou passar uma gamificação. Quem participar da gamificação vai receber um PDF com algumas dessas dicas que eu dei para vocês. A explicação para vocês usarem em casa, com o filho de vocês ou no consultório com o paciente, tá? Vamos lá. Acalmar com os sentidos. Eu até faço aqui para ajudar. Vamos lá. Primeira coisa, a criança precisa respirar fundo, contando até 5. Então, ela vai fazer aquela respiração profunda, tá? Contando até 5. E aí, ela vai soltar o ar. E aí, a gente vai, então, começar a treinar o Mindfulness com ela. Um exercício de Mindfulness, tá? Ó, primeiro, são 5... A gente tem 5 sentidos. A gente vai usar... Vamos lá, vamos voltar aqui. A gente vai usar o Mindfulness, né? Acalmar a criança e ajudar a criança a relaxar usando os 5 sentidos, tá? Então, a gente vai usar o tato, paladar, audição, olfato e visão. Até eu esqueci. Então, a gente vai usar os 5 sentidos. Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente pede para a criança respirar, né? Para ela poder ficar centrada ali na atividade. E aí, você vai falar. Primeira... E aí, a criança depois, ela decora isso e ela pode fazer sozinha, tá? Primeiro, diga uma coisa que você pode provar. Se você não puder provar nada no momento, diga o que mais gosta. Então, se a criança puder provar, melhor ainda, porque ela vai pegar alguma coisa que ela pode provar, pode ser bala, o que tiver acesso para ela, e ela vai botar na boca e ela vai, através do paladar, prestar atenção no gosto, na textura daquele alimento, nas sensações que aquele alimento dá para ela. Então, ela não vai prestar atenção em mais nada, ela só vai prestar atenção nisso. Mas se ela não tiver como provar nada, às vezes ela está na sala de aula, por exemplo, ela pode simplesmente falar o que ela gosta, tá? O ideal é que ela tenha sensação. Aqui, o ideal é que a gente possa provocar os sentidos da criança, né? Provocar que ela perceba o paladar, que ela perceba o olfato, tá bom? Então, a gente pode... Por isso que é bom a gente treinar e criar, né? Ali em casa, por exemplo, um cantinho ali, ou um jeito dela poder pegar esses objetos para fazer esse treino. Depois que ela fez do paladar, que é uma coisa para ela botar na boca, né? Para ela treinar o paladar dela, ela vai pro olfato. Então, diga 2 coisas que você pode sentir o cheiro. Se ela puder, né, cheirar no momento, essas 2 coisas, melhor ainda, porque a gente vai estar trabalhando, né, esse olfato dela. Mas se não, ela pode só dizer 2 coisas. Então, diga uma coisa que você gosta de comer, né? Você pode comer. Diga 2 coisas que você consegue, que você pode sentir o cheiro, ou o cheiro favorito da criança. Ah, eu gosto de cheiro de café. Ah, eu gosto de cheiro de pizza. Eu gosto de cheiro... Ela vai dizer os 2 cheiros. Depois a gente vai para aqui, para audição, né? A criança vai ouvir 3 sons. Pode ser o som do tráfego, pode ser o som da barriga roncando. Ela vai prestar atenção no ambiente, vai perceber 3 sons e vai falar. Ah, tem um barulho do ventilador aqui, tem um barulho do portão lá fora e tem um barulho de alguém conversando ali do lado. Ela vai ter que prestar atenção em 3 sons e verbalizar esses 3 sons, ok? Depois do som, então a gente fez o paladar 1, olfato 2, audição 3. Agora a gente vai para o 4, que é o tato. Preste atenção ao seu corpo e pense em 4 coisas que você pode sentir e diga em voz alta. Então, sentir. O que ele pode sentir? Coisas que ele pode sentir com tato, tá? Se tiver como ter acesso ali às coisas e ele, né, botar a mão, melhor ainda, tá? E por último, o 5º sentido, que é a visão. Procure 5 coisas que você pode ver e diga em voz alta. Coisas que estão ali no ambiente que a criança tá, que ela consegue ver. E ela vai falar essas 5 coisas. E no final,
ela vai inspirar contando até 5 novamente, vai expirar lentamente e vai fechar a atividade. É uma forma também de a gente treinar os sentidos da criança, tá? O que é o Mindfulness? O Mindfulness é a nossa capacidade de focar naquilo que a gente está fazendo. Então, se eu tô colocando, vamos botar que eu coloquei um chocolate na boca, é eu focar na textura, no gosto, nas sensações que esse chocolate me provoca. Não é só, gostoso. Não. Que sensações, que lembranças, que emoções, que textura esse chocolate tem, né? Que gosto ele tem. Será que é mais amargo? Será que é doce? Né? Hoje eu fui num restaurante com meu marido, né? Um lugar que a gente descobriu que é assim, incrível, na cidade que eu moro, uma delícia. E a gente foi almoçar. E sabe quando você come uma comida que você não sente só um gosto da comida, você sente um monte de gostos diferentes, porque tem cada elemento da comida tem um sabor, tem uma textura, tem uma, sabe? Uma coisa tem uma crocância, o outro é mais molinho. Olha, é uma experiência. Você bota a comida na boca, você prestando atenção na comida, você não sabe nem dizer o gosto que tem, porque você percebe vários tipos de gosto diferentes, né? Vários tipos de gosto. Oi, Flávia, seja bem-vinda. Então, assim, foi uma sensação muito gostosa da gente estar ali, esquecer o mundo à nossa volta, só prestando atenção nos sabores, porque era tão gostoso aquilo, que a gente prestou atenção em cada sabor, em cada textura. Então, quando a gente pegava a comida, tinha várias texturas no mesmo, né, na mesma garfada que a gente dava, a gente sentia várias texturas na boca, vários gostos diferentes, várias sensações. E o prazer que isso trouxe, né, foi muito grande, tá? Muito grande mesmo. Deixa eu ver aqui, Maísa colocou. Você, além de dar dicas para TDAH, tem que criar um Insta de dicas gastronômicas da sua região. Ai, Maísa, tem mesmo. Olha, esse lugar é incrível, tá? Coloquei até uma foto hoje. Porque assim, começa assim, tem uma entrada, depois tem um prato principal, depois tem uma sobremesa. Faz parte né, da experiência, mas é uma experiência, porque é muito gostoso. É uma coisa assim, só a entrada, a gente ficou assim, sabe quando você bota na boca e fica, meu Deus, que é isso? E não é só porque é gostoso, não é gostoso só no sabor. É uma experiência agradável de você sentir vários sabores e várias texturas. É uma delícia, gente, uma delícia. Olha, sabe esse que eu expliquei pra vocês, o passo a passo, né? A gente pode fazer pra criança lembrar, pra criança utilizar em outros ambientes, né? A gente pode fazer o chaveirinho, ó. Olha o chaveirinho. Aí tem tá vendo? Cada itemzinho, né, ó, do olfato, ó, da visão. Esse material aqui, esse material não tem como mandar, tá, pra vocês, infelizmente, porque é um material que foi adquirido, né, pela Larissa Virgínio. Ela é uma psicóloga, ela elabora materiais, né, para consultório, né, para psicólogo, recursos, né? Então não posso distribuir gratuitamente algo que ela vende, né? Que eu comprei também. Mas fica aí a sugestão, a gente pode elaborar, né, na internet, pegar uma figura de alguma criança, né, e botar, ou então bota a figura do olho, do nariz, né, do nariz, da boca. O que a gente pode fazer? Fazer o chaveirinho, né, pra criança ter pra lembrar, e aí ela pode, passando, ela faz esse, terminou, ela pega outra, terminou, ela pega outra. Ou a gente pode pegar também e, com a criança no consultório, por exemplo, no olfato, escrever atrás, antes de plastificar, escrever atrás tudo que ela pode fazer para trabalhar a atenção plena dela do olfato. Aqui no da visão, ela escreve atrás. Então, ela vai ter ali não só o lembrete, mas ela vai ter também as estratégias aqui atrás para ela poder recorrer, né?
Vamos lá. Vocês estão gostando, né? Dessas coisas de comida, né? Vocês estão gostando. A Flávia veio aqui também, Cabo Frio, né? Passeou, foi lá num café com a gente, comemos a cuca maravilhosa. Gente, tem muito lugar gostoso, né? E assim, eu sou muito... Eu tenho muita dificuldade de experimentar coisas diferentes. Eu gosto de sempre comer as mesmas coisas que eu gosto. Então, quando eu vou num lugar que eu como uma coisa, que aquilo é gostoso, eu sempre volto pra comer a mesma coisa. Aí, às vezes eu tenho dificuldade de trocar o prato, de comer outra coisa. Acabo comendo sempre a mesma coisa. Mas eu sempre volto, fico freguês. Porque eu acho que é importante a gente, né, valorizar os lugares que são bons, né? Porque hoje em dia tá tão difícil a gente achar lugar que a comida realmente é boa, né? Que não seja essa comida fast food, industrializada, né? Então vamos lá. Quero mostrar aqui pra vocês também, vou virar minha câmera pra mostrar uma coisa que eu já postei várias vezes no meu Instagram, mas vou postar aqui de novo. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Opa! Peraí. Só um minuto. Eu vou mostrar aqui pra vocês que é uma... Opa! Pra vocês também poderem usar pra ajudar a criança a treinar a respiração. Opa, meu Deus. Aqui. Deixa eu virar aqui. Ó, pra ajudar a criança a treinar a respiração, tá? Aqui, ó. Que é esse aqui, né? Você bota assim no YouTube, ó. Exercício de respiração para criança, ó. Aí o peixinho, ele inspira, aí ele sobe. Aí depois ele segura e expira com a boquinha e ele solta. Então a criança, ela vai treinar seguindo o mesmo ritmo do peixinho. Então ela vai inspirar, seguindo o mesmo ritmo. Agora expira. Agora parou. Tem que parar junto. Tem que começar junto. Então a gente vai treinando a criança também usando esse aplicativo. Esse vídeo do YouTube, tá? A gente também tem esse aplicativo aqui, ó. O nome do aplicativo é exatamente esse, ó. Peraí. Ó. Brave Think. Oh, meu Deus. Do with... Ó. Ai. Tá vendo? Ele ajuda no treino também da respiração diafragmática e também ajuda na estratégia de resolução de problemas, tá? É muito legal esse aplicativo também. Você pode baixar. Ele... esse Sésamo, né? Esse personagem. Opa! Ele tá. Peraí, deixa eu ver se eu consigo dar um pause. Esse personagem, ele tem que resolver alguns problemas. E aí, quando a coisa não acontece do jeito que ele espera, ele tem uma desregulação emocional. E aí, o aplicativo é justamente a gente, né, a criança, ajudando o personagem a se acalmar. E aí, dentro das estratégias para ele se acalmar, tem a respiração diafragmática. Ele faz a respiração e aí a criança faz junto. Ele faz e a criança faz junto. E aí a criança aprende a fazer, tá? Depois que ele se acalma, é que a gente utiliza a estratégia de resolução de problema. Então, ele tá calmo, agora ele consegue pensar para resolver o problema. Então, também é um aplicativo muito legal da gente utilizar com as crianças, tanto no consultório também quanto em casa, né? Viu quantas dicas, gente? Agora, o que eu quero trazer em relação a isso que eu já falei, mas eu quero finalizar aqui, né, fazendo esse resumo. Aí, antes da gente entrar na gamificação. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Muitas vezes a gente fala pra criança o que ela tem que fazer. E a criança, ela não faz. E a gente fica estressado. E a gente briga com a criança, a gente acha que a criança não tá fazendo de propósito, a gente acha que a criança não tá fazendo porque ela é teimosa, ela é isso, ela é aquilo. Mas a gente precisa entender que entre saber o que fazer e saber como fazer, tem uma distância muito grande. Muitas crianças com TDAH, elas sabem o que é para fazer, mas elas não fazem ideia no como fazer. Mesmo que pra gente possa parecer óbvio, a coisa mais óbvia do mundo, para eles não é óbvio.
Então, pegue essa dica. Para crianças com TDAH, fale o óbvio, ok? E não só fale o óbvio, treine, ensine o óbvio. Então, quando seu filho está lá no final do dia, lupeando, porque ele não consegue descansar, né? Como paciente lá, como filho do casal que eu estou atendendo, né? Dos pais que eu estou atendendo, que fala para a mãe, mãe, eu não consigo me acalmar, me ajuda a me acalmar, eu não consigo relaxar para dormir. Porque a própria criança está irritada já no final do dia, ela está cansada, ela está com sono, ela está irritada já no final do dia, né? Muitas vezes está lutando contra o sono, porque ela não consegue relaxar o corpo e não consegue relaxar a mente. Então não adianta eu falar para ela, vai pro seu quarto, não adianta eu falar para ela, fecha os olhos e dorme, não adianta eu falar para ela, relaxa para dormir. Eu preciso ensinar essa criança a relaxar o corpo e a mente dela. E uma das estratégias que a gente, né, utiliza é o mindfulness ou a respiração diafragmática. Existem outras estratégias, né? Que a gente pode utilizar, mas umas que a gente pode utilizar é essa. Então, se seu filho tem essa dificuldade, né, primeiro, no final do dia, já vá tornando essa rotina do final do dia menos agitada, né? Já vai inserindo na rotina do final do dia atividades que são mais calmas, que vão, né, já trazendo essa calma para a criança. Quando ela for deitar, quando ela for dormir, é importante que isso tenha um horário, né, mais ou menos fixo, para que o corpo dela, o organismo dela se acostume a deitar e dormir naquele horário. Quando essa criança for deitar, vá com ela para o quarto, não mande só ela ir para o quarto sozinha, porque muitas vezes os pais mandam a criança dormir, a criança fica rodando no quarto, fica andando pelo quarto, fica saindo do quarto toda hora. Aí os pais se estressam, mandam a criança voltar. Porque a criança inventa de beber água 10 vezes, inventa de levantar 10 vezes, inventa de ir no banheiro 10 vezes. Ela não está conseguindo relaxar para dormir. Então, ajude a criança a relaxar. Ensine, treine isso. Né? Fica ali um pouquinho com ela, mas não é só ficar sentada do lado da cama esperando ela dormir. Né? Ensine a ela a relaxar. Vamos lá. Né? Faz uma respiração, faz ali um relaxamento com o corpo, né? Se a criança gostar, faz uma massagem, enfim, né? Tem várias estratégias que a gente pode utilizar para isso, tá bom? Então, utilize isso, faça isso que você vai ver a diferença, né? Quanto que a criança vai começar, né, a desenvolver essa capacidade de conseguir relaxar. E quando ela aprende a relaxar para dormir, ela depois utiliza essa aprendizagem em outros momentos também que ela precisa, né? Às vezes a criança tá ligada no 220, ela tá tão acelerada que nem ela tá aguentando. Até ela pede ajuda, né? Às vezes a criança até pede, eu não consigo parar, eu não consigo, né? E às vezes quando ela aprende a se acalmar não, a relaxar, ela às vezes está na sala de aula e ela consegue usar essa estratégia lá e consegue relaxar um pouquinho para conseguir ficar sentado mais um pouco na sala, tá bom? Essa dica de ficar junto para dormir, desde que comecei a te seguir, virou regra aqui, todo dia mesmo com 23 anos. É isso aí. É isso aí. O que acontece? Com 13 anos, eu achei estranho, mas eu fiquei quieta, né? Com 13 anos. O que acontece, Maísa? É um momento de conexão entre vocês, que não é só relaxar para dormir, né? É um momento de conexão entre vocês, é um momento onde vocês podem, né? Quem é de oração, faz uma oração, você abençoa a vida do seu filho ali, né? É um momento onde você vai ouvir um pouquinho sobre o dia, né? Vocês vão conversar um pouquinho, né? É um momento de conexão. Eu acho que o horário de dormir acho que é um horário, né, de conexão muito grande, porque a correria do dia a dia às vezes não nos permite, né, ter esses momentos. Então eu acho que a hora de dormir é esse momento, né, de conexão, né? E uma dica, tá? Que é o que eu tô trabalhando com essa família, né, que eu tô dando um exemplo para vocês. Se puder, e eu indico que faça, não foque só na mãe fazer esse momento, né? Foque também no pai, inclua o pai nisso, né? Inclua o pai nisso. Então, eu já tive um paciente que a gente fazia assim, um dia era a mãe, um dia era o pai, um dia era a mãe, um dia era o pai, né? E isso ajudou bastante na conexão com o pai, que
né, era mais difícil. Então a criança às vezes ficava pedindo, o pai trabalhava muito, né, a mãe ficava em casa durante o dia, o pai trabalhava, só chegava de noite. Então era o momento do pai ter essa conexão com o filho, né, já que durante o dia era mais difícil. Então vai ali, né, se conecta com ele. Ó, a Eliane tá falando, ó, aqui com o meu netinho tem que coçar as costinhas dele e cantar Mãezinha do Céu, só assim dorme. Gente, que memória afetiva essa criança vai ter disso, né? É uma memória muito gostosa. Então, ajuda, sabe? Não, a gente não tá falando aqui de criar coisas do tipo, eu tenho que ficar ali até a criança dormir. Não, você pode ter um tempo, né? Essa família, por exemplo, que eu tô acompanhando, a gente estipulou um tempo, né? Porque os pais também têm outras coisas para fazer. Se ele ficar ali o tempo todo, então o que eles fazem? Eles têm um momento ali com a criança, eles contam uma história, conversam um pouquinho, faz o relaxamento. O que eles fizeram também? Eliminaram a televisão do quarto, porque a criança ficava vendo televisão no quarto até dormir. Tinha mais dificuldade para dormir, óbvio, né? Então eles tiraram, desligaram a televisão do quarto. Então é um momento de conexão entre eles. Não é um momento da mãe ficar sentada do lado da cama esperando a criança dormir. Não, é um momento de conexão ali. Eles estão sentindo, nem que seja uma conexão só física, do tipo, tô encostada em você, né? Eu brinco com meu marido, né? Às vezes a gente vai dormir e eu encosto assim, né? Nele, assim, na pele, né? Porque eu falo assim, aqui é um momento de conexão, um momento de recarregar a minha bateria, como se eu estivesse conectando a bateria, né, para recarregar. E a criança também precisa, né, desse toque ali, para ela sentir e recarregar a bateriazinha, né, emocional dela, né. Então, tem esse momento. Você pode ficar uns 10 minutos, 15, depende ali do seu filho, né, da sua dinâmica. Fica um tempinho com ele, combina com ele antes, óbvio, né. Ó, nós vamos ficar aqui um X tempo, vamos contar uma história, vamos orar juntos, vamos rezar, vamos, né, conversar um pouquinho, vamos relaxar. Depois que você já estiver relaxado, aí eu saio, apago a luz e você dorme. Vai ser muito mais tranquilo, né, essa saída sua do quarto para a criança dormir. Tá bom? Dúvidas? Posso passar para gamificação? Alguém tem alguma pergunta? O grande problema, eu acredito que você está falando do pai, né? Mas é importante conscientizar, porque às vezes a criança ela começa a ter alguns comportamentos inadequados por conta da falta que ela sente de algum dos, né, ou do pai ou da mãe, né? E às vezes a mãe vai colocar para dormir e a criança não consegue relaxar, porque ela estava querendo a presença do pai, né? Então conscientiza, né, da importância, nem que você fique junto com o pai, que ele não fique sozinho, que você fique junto com ele, mas que é importante a presença dele, né? Muito bom? Muitas dicas, né? Vamos lá. Vou entrar na gamificação para quem está presente aqui. Só lembrando, toda quarta-feira nós temos nosso Papo de Mãe TDAH aqui no Instagram, com um tema relacionado à criação de filhos com TDAH, né? Então a gente sempre se encontra aqui quarta-feira, 18 horas. E toda sexta-feira a gente se encontra às 19h30 para ter uma conversa de profissional para profissional. Então, se você é profissional, psicóloga, psicopedagoga, né, e trabalha com crianças TDAH, venha comigo toda sexta-feira para a gente conversar sobre algum aspecto do atendimento clínico de crianças com TDAH. E essa semana, né, sexta-feira, a gente vai conversar sobre o que eu aprendi, né, o que eu descobri e aprendi depois que eu comecei a fazer orientação de pais com os pais dos meus pacientes com TDAH e também com pais, né, de outras crianças que não são meus pacientes, mas outras crianças com TDAH, né? O que eu aprendi com isso? Que benefício isso trouxe para minha prática? Que benefício isso trouxe para meus pacientes? A gente vai conversar sobre isso na sexta-feira no nosso encontro de profissional para profissional, tá bom? Bora lá para gamificação. Lembrando, eu vou fazer um Reels sobre essa caixinha aqui, que eu dei como dica, tá? Mas se você quiser, as cartinhas, as atividades estão no meu Instagram, né? Tem 50 posts sobre as atividades aqui da caixinha. É só você procurar aí, tá? Acho que é de 2001, então tá bem lá atrás, né? Mas dá pra você procurar e achar pra poder utilizar.
Ó, Flávia falou, ó, aqui às vezes fazemos momento de família. Isso aí, isso aí. Já compartilhei com várias mamães, que bom, que bom. Vamos lá. Outra coisa, psicóloga, psicopedagoga, você que tá aqui comigo, orientação de pais, vocês estão vendo o quanto é importante? Eu posso fazer todo esse trabalho com o meu paciente no consultório, eu vou fazer, né? Mas eu preciso também treinar, orientar e treinar os pais para fazer em casa com o filho, ok? Então, não adianta só eu ensinar o meu paciente a relaxar, se eu não treinar os pais a reforçarem e a ajudarem nesse treinamento em casa. Então, orientação de pais, treinamento de pais é um elemento essencial, indispensável e potencializador do trabalho que a gente faz com a criança no consultório. Então, a gente vai ter semana que vem, dia 29, 30 e 31, terça, quarta e quinta-feira, nós vamos ter a semana da orientação de pais TDAH, que é uma semana online, gratuita, para psicólogos e psicopedagogos. Então, se você quer participar com a gente, né, desse momento, é só você correr lá no link da minha bio aqui do Instagram, clicar no link e fazer a sua inscrição, vir participar conosco do nosso grupo exclusivo, onde eu vou estar disponibilizando materiais exclusivos lá no grupo e também o link das aulas da semana de orientação TDAH, que vai ser na semana que vem, tá? Então vamos lá, vamos aqui na gamificação. Gente, a gamificação vai ser o seguinte. Tem duas etapas. Primeira etapa. Você vai tirar um print. Eu vou até botar minha bonequinha minha Miazinha aqui, pra tirar o print junto comigo. Você vai tirar um print da live e você vai me marcar nos stories. Pode escrever o que você achou da live, enfim, o que você achar, mas me marcar nos stories aqui do Instagram, que eu vou repostar todas vocês que me marcarem e vou anotar quem tirou o print e me marcou. Eu fazer uma pose aqui para vocês tirarem a foto. Essa é a primeira etapa. Print e postar nos stories do Instagram me marcando, tá? Isso, falta, infelizmente, né, Flávia? Segunda etapa, eu quero que vocês peguem uma dica, qualquer uma, que vocês acharam mais interessante. Uma dica dessas que eu dei hoje na live. E vocês experimentem fazer com o filho de vocês, ou com o paciente de vocês, ou com vocês mesmas, porque também é importante a gente trabalhar nossa respiração, nosso relaxamento. A gente também precisa relaxar, porque mãe tem dificuldade de relaxar. Então você vai pegar qualquer uma, você vai fazer com você, com o seu filho ou com o seu paciente. Você vai tirar uma foto ou gravar um vídeo, tanto faz, e vai mandar para mim no meu privado. Eu não vou postar nada disso sem sua autorização, pode ficar tranquila, tá? Você vai mandar para mim para provar que você colocou em prática alguma coisa que eu ensinei aqui hoje. Porque, gente, não adianta você vir aqui toda quarta-feira, ouvir esse monte de coisa que eu falei, achar lindo, ficar aqui 1h e 17 minutos comigo, colocar nos comentários que a live foi maravilhosa, se você não colocar em prática. Então, a ideia é praticar. Uma dica, você vai tirar uma foto, você vai gravar um vídeo, ou você vai... Enfim, alguma coisa que comprove que realmente você colocou em prática. Com você, ou com seu filho, ou com seu paciente. Você vai me mandar no privado. Eu não vou postar, tá bom? Só vou postar, se for muito legal, eu vou pedir autorização. Senão, eu não vou postar. Tá? Vai ser só pra mim. E aí, você vai receber o PDF com algumas dessas dicas que eu dei aqui hoje, explicando passo a passo, e mais algumas que não estão aqui hoje, mas que eu vou colocar também no PDF. Ok? Então, podemos tirar o print? Vou fazer uma pose aqui com a Mia, tá? Pra vocês tirarem o print, porque ela deixa a foto mais bonita. Pode tirar, pode tirar. Porque eu sempre tiro o print falando, aí fica feio, né? Acho que eu vou tirar uma também. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir, não. Depois eu tiro uma. Então, ó, tá valendo a gamificação, 2 etapas. Print pra colocar nos stories, me marcar, tem que me marcar, tá? Segundo, fazer uma dica, colocar em prática uma dica, comprovar que você fez a dica e me mandar
no privado para que você possa receber o PDF. Show de bola? Então tá bom. Não precisa correr para fazer hoje, gente. Faz com calma. Se não der tempo de fazer hoje, faz amanhã, faz depois da manhã, faz final de semana e me manda. Assim que você me mandar, você recebe o PDF. Tô terminando de fazer uns ajustes e mando para você. Então, um beijo para todas. A gente se encontra sexta-feira aqui pro nosso encontro de profissionais para profissionais. E para você que é mãe de TDAH, toda quarta-feira a gente tá aqui. Semana que vem a gente se encontra de novo. Tchau, tchau, pessoal.